Oi meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Jó, as minhas opiniões, o que eu aprendi durante essa leitura. Jó foi o segundo livro que eu li esse ano da Bíblia. Eu quero conversar com vocês porque eu tive uma ideia muito diferente da ideia que eu tinha de quando eu ouvia as pessoas falarem. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, já se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e let's go! Antes da gente começar a falar sobre as minhas opiniões, eu quero conversar com vocês mais sobre a parte de estudo de Jó. Bom, Jó é um dos livros mais antigos e complexos da Bíblia. Ele é considerado um livro sapiencial e poético. Algumas pessoas dizem que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Então sabemos que eu não estava lá na época, mas eu acredito que ele está ali bem junto de Gênesis, que é aí que eu vou chegar. A autoria de Jó é desconhecida, ninguém sabe quem foi que escreveu, mas existem algumas pessoas que as pessoas supõem que tenham escrito esse livro, que é Moisés, Salomão, Eliú ou outro autor desconhecido que a gente não tem a menor ideia de quem seja. Então, o livro de Jó é um dos livros de que a gente não sabe de quem é a autoria de verdade. Enfim, mistérios, né? A época em que foi escrito também é incerta, porque existem algumas teorias, e eu amo essa parte das teorias de quando o livro foi escrito. Primeiramente, pode ter sido na época de Abraão. E eu vou explicar pra vocês porque eu escrevi aqui, se eu estiver olhando pra cá, é porque eu posso me confundir, eu esqueço as coisas rápidas. Mas, tem as seguintes teorias. O período patriarcal, muitos acreditam que Jó viveu na mesma época de Abraão, Isaac e Jacó. Por que, Lorena? Por que ele pode ter vivido na época dessas pessoas? Pois ele praticava sacrifício sem sacerdotes, possuía riqueza em gado e servos, e sua longevidade sugere um tempo antigo, né? O tempo que ele viveu cerca de provavelmente 200 anos, e esse quesito de que para ele sacrificar não precisava de sacerdote, que era uma coisa ali da época de Abraão. Então as pessoas costumam dizer que Jó e Abraão estavam vivendo no mesmo tempo. Tanto que na minha leitura cronológica, do capítulo 11, onde inicia a história de Abraão, eu pulei para Jó, entendeu? E aí eu terminei de ler Jó e voltei de novo. Então muitas pessoas acreditam que Jó e Abraão viveram mutuamente no mesmo tempo. Outras duas teorias de um lugar que tenha sido, que eu acho que não acredito muito que tenha sido, mas assim, não posso dizer nada, né? Tem o período do exílio babilônico ou o salomônico, essa palavra é muito engraçada, desculpa. Então tem essas três teorias de que época Jó pode ter sido escrito. Eu acredito que foi na época de Abraão, mas isso é algo que eu acredito, então assim, não se baseie em mim, tá? Vamos lá ler pra vocês terem certeza. Agora vamos sobre as minhas opiniões sobre este livro esplêndido, gente, vamos lá. Assim, eu vejo muita gente, se ficar fazendo barulho, é essa cadeira aqui, ó, tá vendo? Chata pra caramba. Mas muitas pessoas dizem que Jó foi um homem muito paciente e tudo mais. Galera, onde vocês viram isso? Onde vocês viram isso? Me desculpa, porque eu li o livro falando, ai nossa, Jó foi muito... Aí tem uma hora que o cara lá surtou, eu fiquei, gente, mas... E tipo assim, qual motivo? Eu não tô dizendo que Jó não teve motivo pra surtar, porque eu teria feito pior. Mas eu tô falando do jeito que as pessoas pregam sobre ele, sabe? Falam sobre ele como se ele tivesse sido um homem extremamente perfeito, que não tivesse ficado irritado em momento nenhum com o Senhor por ter tirado seus filhos, suas riquezas, seus servos e tudo mais. Eu marquei tanto esse livro, mais do que eu imaginei que eu iria marcar. Eu vou mostrar pra vocês, olha só, calma aí. Então vamos lá, voltar ao que eu estava falando. Tem algumas partes aqui que o querido reclamou bastante, gente. Ele reclamou bastante. E a galera fala que ele não reclamou, mas vamos lá, eu vou ler algumas partes pra vocês entenderem do que eu tô falando. Primeiramente, capítulo 3, versículo 11. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamantarem. Isso não é reclamação pra vocês, não? Só uma dúvida. O cara tá querendo morrer, gente, tadinho. Então, assim, o cara reclamou. Eu vou provar pra vocês que tem partes em que Jó é sim reclamão, com motivo, claramente, mas que vai muito além da concepção que as pessoas falam sobre ter a paciência de Jó e tudo mais, né? Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria e meia dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças?
Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? E aí, chegam os amigos dele. São, se eu não me engano, 4 amigos. E um deles é o mais jovem. E aí, esses outros amigos de Jó, eles falam que Jó está passando por todas aquelas provações por conta de algum pecado que ele cometeu. O Senhor está castigando ele. E Jó discute arduamente com eles. Fala, cara, assim, gente, eu vivo uma vida íntegra. Como assim eu tô pecando? Eu não pequei, nunca pequei. E o cara tá tentando se explicar. E os amigos lá acusando ele, falando que ele tinha pecado sim. E que isso que ele tava passando era castigo. E ele falou, gente, mas eu nunca pequei. Mas não adiantou de nada. Falei isso pros amigos dele, porque eles continuaram achando que o que Jó tava passando era uma consequência do pecado. Na verdade, era um pensamento bem comum de antigamente. Vocês se lembram daquela passagem que tinha um cara cego? E aí alguém pergunta pra Jesus, né? Quem foi que pecou, ele ou os pais? Então as pessoas tinham essa concepção de que quando algo ruim aconteceu com a pessoa, era sempre uma consequência de um pecado, ou de uma blasfêmia, de algo que a pessoa tinha feito de errado, e o Senhor estava castigando ela por aquilo que ela fez. Mas neste caso aqui de Jó não era isso. Assim, as pessoas falam muito que Jó não reclamou, que Jó foi muito paciente, e algumas pessoas inclusive oram para ter a paciência de Jó. O que eu acho algo muito perigoso quando você pede para ter paciência de alguém que perdeu tudo. Não façam isso, tá, gente? Primeiramente, quando a gente pede paciência ao Senhor, Ele entrega provações para gerar a paciência e a perseverança na gente. Então, não acho que você vai orar pedindo paciência pro Senhor, que Ele vai só te dar. Falar assim, não, agora você é um homem mais paciente, agora você é uma mulher mais paciente. Não vai. Não vai, galera. Na verdade, Ele vai te provar. Ele vai colocar provações na sua vida, problemas na sua vida, tentações na tua vida para te amadurecer e você se tornar uma pessoa paciente. Então, cuidado com as orações que você faz sobre eu quero ter a paciência de Jó, tudo mais. E no final, depois de ter vários discursos dos amigos de Jó, a parte em que sua mulher pede para ele negar o Deus dele e Jó diz que não, o Senhor aparece e aí tem o discurso do Senhor, que eu vou ler algumas partes para vocês aqui. Gente, antes de falar do discurso do Senhor, eu quero ler o que o querido Eliú, o amigo de Jó, que é um dos prováveis autores desse livro, disse. Gente, isso aqui foi surreal e é uma prova para algumas pessoas que se sentem inferior pela idade que têm, né, no sentido de serem muito mais jovens e não poderem atuar em um ministério. Gente, olha isso aqui. Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar a sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Gente, isso aqui, olha, incrível. E aí depois ele foi lá e falou muitas coisas boas pra Jó. Na verdade, os amigos dele não estavam, sabendo falar. E Eliú, como um jovem, ele ficou pensando, por que eu vou falar se tem homens mais velhos aqui? Mas no final ele entendeu que não é a idade que impulsiona o quanto que ela é usada pelo Senhor. O que demonstra que a pessoa é usada pelo Senhor é a autoridade que o Espírito Santo coloca nela. Então eu não sei qual é a sua idade, eu não sei qual é a sua maturidade, mas o Senhor quer te usar. Apenas abre o teu coração, a tua mente, porque Ele quer, te usar na presença dEle, independente da sua idade. Você pode ter 10, 11, até menos. Eu já vi crianças sendo usadas dentro da igreja. Então não se sinta inferior por ter uma idade em um lugar onde as pessoas são muito mais velhas que você. Porque muitas vezes essas pessoas não vão ter o que você tem para compartilhar com as outras pessoas que precisam. E agora, pra gente fechar, eu quero ler algumas partes do discurso de Deus para Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Cara, isso aqui não dá. Eu adoro esse jeitinho que Deus fala quando a gente tá sendo muito bobão. É muito legal. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir?
e os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens, e em densas trevas o envolvi? Até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã ou mostrou alvorado seu lugar? Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. O Senhor é muito bom, gente, o Senhor é muito bom. E eu levei muita lapada aqui, por quê? Agora eu vou sentar, vou colocar a Bíblia aqui, eu quero falar com vocês porque que essa parte do discurso do Senhor me tocou de uma forma que foi assim, um soco na minha cara. Gente, às vezes a gente questiona o Senhor como se a gente soubesse de alguma coisa, sendo que Ele estava aqui, Ele criou a terra e Ele nos criou. Então, como a gente pode achar que sabe mais que Ele? Como a gente pode acreditar que nós sabemos mais do que o homem que criou a gente? E aí, eu olhei aquilo ali e eu fiquei, caraca, quantas vezes aconteceu algo na minha vida? E eu fiquei questionando o Senhor, falando, tá, Deus, por que isso tá acontecendo? Tá, mas eu sou uma mulher de Deus, eu não faço problema algum, por que isso tá acontecendo comigo? Inclusive, ele tá falando comigo agora. Calma lá. E eu já falei muito isso. Por que está falando? O que está acontecendo isso comigo? Por que essa aprovação está acontecendo comigo? Eu sou uma menina que sempre fui da igreja, que nunca fiz coisa errada, que sempre estive dentro ali. Então por que problemas como esses têm que acontecer comigo? Por que eu choro tanto? Por que eu fico ansiosa demais? Por que eu sinto tanto tudo isso? Ele não me respondeu. E eu tive que aguentar as provações por um tempo, para amadurecer. E hoje eu vejo que se eu não tivesse passado por algumas coisas na minha vida, eu não seria a menina que eu sou. Ainda imatura, mas muito mais madura do que eu costumava ser. E eu acho que não tem ninguém melhor do que ele para determinar o que vai acontecer na nossa vida. Não existe ninguém melhor do que o Espírito Santo, do que Jesus, do que Deus, para determinar os acontecimentos da nossa vida, porque Ele estava lá, Ele separou o mar, Ele colocou os fundamentos do alto e do chão, Ele colocou os peixinhos, Ele criou a gente, Ele desenhou tudo perfeitamente bem. Então não existe ninguém melhor do que Ele para determinar os acontecimentos da nossa vida. Então, talvez você seja Jó, talvez você tenha perdido muita coisa, talvez você esteja num momento difícil onde você não entende o que Deus está fazendo. Mas é aí que Ele te chega e diz, se é que você sabe tanto, você estava lá quando eu criei o mundo? Você estava lá quando eu determinei os dias da sua vida? Você estava lá quando eu via o teu coração antes mesmo de você nascer? Essa pergunta fica para você. Por mais que os problemas da nossa vida possam ser muito complicados, cansativos e muito ruins, o Senhor sabe o que está fazendo. E eu não sei o que está acontecendo na sua vida agora, eu não sei quais são as suas provações agora, mas que nós não possamos ser, em algumas partes, como Jó, clamar, desejar morrer. Acontece. Mas que nós não viemos viver uma vida desejando a morte ou passar por momentos difíceis. Que nós possamos viver uma vida tendo certeza que, independente das provações, Ele é um Deus fiel. E é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Eu tenho um jeitinho meio engraçado de conversar e de falar da Bíblia. Eu sou muito agitada, eu mexo com muitas mãos, eu falo muito, tem hora que eu me empolgo, mas essa é quem eu sou e é o jeito que eu gosto de falar do Senhor, porque Ele é muito bom. E a gente tem que falar dele como se Ele fosse bom mesmo e com toda a alegria do mundo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo do canal, que vai sair na sexta-feira. E que o Senhor possa estar com vocês em todos os dias da vida de vocês, tá bom? Tchau!